Boa tarde, meus queridos amados, amadas, famílias. Mais uma vez, eu estou aqui para dar a minha opinião com relação a algumas coisas que têm acontecido nesse país. Coisas inadmissíveis, né? É inaceitável. Vejam, diante de uma crise sem precedentes, uma crise política, econômica e moral, aí chega para mim aqui essa situação de mais uma aberração do judiciário. Se já não bastasse as barbaridades que eles têm cometido, né? Aquela coisa, né? Bem esdrúxula mesmo, né? A família fornece gado para a JBS, o outro precisou do apoio para ocupar uma cadeira lá no Supremo, enfim, coisas absurdas, coisas que não contribuem em hipótese nenhuma com a moralização da política brasileira, né? Enfim, dos poderes, só denigrem a imagem e cada vez mais eles caem num descrédito total. Então veja essa aberração aqui, ó, que nós precisamos denunciar. Esse cúmulo da lei orgânica da magistratura nacional. O projeto cria, por exemplo, auxílio à educação para filhos com até 24 anos de juízes, desembargadores e ministros do judiciário, em escolas e universidades privadas. Auxílio moradia equivalente a 20% do salário. Transporte, quando não houver veículo oficial. Reembolso por despesas médicas e odontológicas não cobertas por plano de saúde. E licenças para estudar no exterior com remuneração extra. Então vejam, gente. Veja, eu fico assim com o saco cheio, porque, veja só, eu sou um cara já aposentado, mas eu cumpri com a minha missão, né? Então, você passa um sufoco danado para pagar os estudos dos seus filhos, principalmente nós policiais, que corremos riscos constantes. Não dá para deixar o filho em qualquer escola pública, né, devido à marginalidade, às facções, os traficantes visarem os filhos dos policiais. Então, nós sofremos muito, temos que trabalhar, cumprir o nosso horário na polícia e às vezes trabalhar em mais 2, 3 lugares. Eu cheguei a trabalhar na polícia militar em mais 3 lugares para poder sobreviver, né? Então a conquista da minha aposentadoria foi ali, dignamente, trabalhando, né, com honra, né? Agora vejam só, não estou desvalorizando em hipótese nenhuma a magistratura nacional, eles têm o valor deles, né? E devem serem valorizados como tal, remunerados, né, diante da importância que eles representam para o nosso país. Só que, ultimamente, né, além deles estarem devendo para nós, estão devendo para nós, né? A cada dia que passa aparece mais uma novidade com relação ao judiciário. São raras as exceções daqueles que realmente estão que nem, eu sempre peço imparcialidade para Vossa Excelência o Dr. Sérgio Moro. Eu peço imparcialidade, porque às vezes eu vejo que estão todos os partidos envolvidos, todos eles estão enrolados. E eu peço imparcialidade porque o trabalho dele tem sido importante para nós, dele e dos outros companheiros, os outros seus pares que estão ali o ajudando, bem como o Ministério Público Federal. Então, é inadmissível, numa crise que estamos vivendo, né, se aproveitarem de uma situação, porque isso é oportunismo puro. É oportunismo puro. Não me deixa pensar em outra coisa que não seja uma troca. Eu não consigo, diante desse Brasil cheio de falcatruas, né, cheio de corrupção, sabe? Com gente de todos os poderes envolvidos, principalmente dos poderes legislativo e executivo. Não me leva a pensar, a ter um pensamento como cidadão brasileiro, pagador de impostos, né, que eu pago meus impostos religiosamente em dia, né? Aqui uma criança já nasce devendo 15 mil reais, olha que absurdo, né? Nesse país é assim. No Brasil, uma criança ao nascer ela já deve 15 mil reais de impostos.
Então vejam, é inadmissível a magistratura, ela tinha que dizer, não gente, vamos com calma, o país não está em condições de arcar com essas custas, nós precisamos de efetivo, nós precisamos fazer a justiça andar, nós precisamos impor a justiça nesse país de forma exemplar, para que no futuro os jovens entendam que haverá sim justiça para eles caso cometam transgressões, né? Caso transgrida o Código Penal, a Constituição Federal, etc e tal. Então, vejam, dessa forma fica difícil, gente. Fica difícil. Enquanto isso, né, a gente vê um absurdo dele, enquanto isso, o imposto de renda. O decreto que aumenta de 27,5% para 35% a alíquota do imposto de renda. Esse reajuste atinge diretamente a classe média. Sem querer cortar gastos, o governo, com sua exuberante incompetência, quer, como sempre, repassar para a população o prejuízo. Assim é moleza. Roubam, administram mal, nos dão a conta para pagar. Então é isso que está acontecendo. Então, enquanto isso, nós estamos nos estrumbicando. E a magistratura nacional negociando. Negociando. O legislativo negociando. Todo mundo negociando e ninguém pensando no nosso país. Ninguém pensando no Brasil, na população brasileira, no sofrimento dos trabalhadores, nos 15 milhões de desempregados que aí estão. Sabe? É inadmissível. Se nós não gritarmos, se nós não postarmos a nossa indignação, nos utilizarmos das forças políticas próximas para tentar barrar esses caras eles vão longe, eles são cara de pau, óleo de peroba. Sabe? Então vejam como os caras querem, por exemplo, esse tipo de coisa, todas essas vantagens e benefícios, quando a gente vê, por exemplo, o senhor Vossa Excelência, o ministro Gilmar Mendes, né, mudar a sua concepção numa questão que ele já tinha por definido a sua intenção, ao votar a favor da prisão em segunda instância. Ele era favorável à prisão em segunda instância, mas enquanto não tinham atingido a tua turma, a tua gente, aqueles que ele preza. Porque quando ele viu que entrou todo mundo no balaio, ele então começou a refletir e começou a jogar, inclusive para a imprensa, como eu pude ver, que ele vai mudar a sua concepção, que ele vai mudar. E eu volto a insistir. Gente, nós precisamos valorizar esse pessoal competente que a gente tem. Essa turma do judiciário competente, esse pessoal competente que trabalhou até a segunda instância. Eles trabalharam, os peritos, as autoridades, desde inquérito, até denúncia, até julgamento, sabe? Eles trabalharam e trabalharam duro, com atenção. Eu acredito na competência e na capacidade desse pessoal. Capacidade profissional desse pessoal. Agora, me parece que Vossa Excelência Gilmar Mendes, ele não acredita nesse pessoal. Porque em segunda instância, já tem que prender o cara sim, já era para estar preso lá atrás, na minha opinião, preventivamente. Mas como eu sou leigo, né, como eu tenho minhas limitações jurídicas, então eu vou pelo judiciário. Então, pelo judiciário, né, era 6-5 pela prisão em segunda instância. Agora, Vossa Excelência Gilmar Mendes, quando vê que algumas pessoas serão atingidas, eu não consigo pensar de outra forma. Desculpe. Me desculpe. O senhor é uma pessoa experiente, madura. O senhor é um expert em ciência jurídica. O senhor já tinha sua concepção. O senhor já tinha sua concepção formada. O senhor votou pela prisão. E agora o senhor quer mudar o voto. E aí não chega que a sua família é uma das maiores fornecedoras de gado para a JBS. Sabe? Então, me desculpe. Aí querem jogar a situação
para terceira instância, sabe? A terceira instância, gente, demora muito. Demora muito. Chegam os crimes a prescreverem. E é isso que, de repente, demonstra a intenção dessas pessoas. E mais uma vez tentando enganar e ludibriar o povo. O povo não aguenta mais tanta enganação. Veja o caso do Edmundo, nada contra a pessoa do Edmundo. Mas o Edmundo bebeu, provocou um acidente e matou 2 moças. Sabe? E o caso dele foi para a terceira instância e prescreveu com 10 anos. E a punição, e a família dessas moças? Sabe? Seria como o Supremo Tribunal Federal afirmar que as instâncias anteriores são inúteis. Sabe? Eu entendo dessa forma. E aí eu vou também entender que desde lá do inquérito até a segunda instância foi dinheiro jogado fora. Dinheiro público jogado fora, porque não valeu nada. Eles não decidiram nada, não decidem nada. Nada é embasado em decorrência do trabalho que esse pessoal competente e capacitado fez até a segunda instância. Então fica muito difícil para a gente interpretar algumas coisas nesse país. Mas parar de gritar nós não podemos. Né? Os caciques, né? Os caciques, os bambambam, os medalhão, né? Eles contam com os recursos, né? E eles também têm a certeza da impunidade, que jamais serão presos. Aí virão os acordões, e papapá, e toda aquela bandalheira toda que nós estamos vendo aí, gente. Nós precisamos revisar imediatamente nosso Código Penal, a Constituição Federal, e nós precisamos revisar esses profissionais que aí estão. Fiscalizar eles de perto. Ver até que ponto estão trabalhando e fazendo jus ao dinheiro que eles recebem, que sai dos nossos bolsos, dos nossos impostos, dos impostos que nós pagamos, e com sacrifício. Às vezes nos cerceando de alimentação, de um benefício, às vezes cerceando os nossos filhos, pagamos nossos impostos para que eles façam isso. É inadmissível, gente. Não dá para aceitar um negócio desse, sabe? Então, eu penso que nós precisamos brigar no bom sentido. Precisamos lutar sim. Olha aqui, ó, a população desocupada hoje é de 3,6% e vai ser acrescida de mais 8,7% em relação ao trimestre anterior. Então vejam, nós temos 15 milhões de trabalhadores, pessoas procurando emprego, desesperadas, sabe? Com salário mínimo absurdo de 900 e poucos reais. O que você faz com 900 e poucos reais, gente? Como uma família sobrevive? Como um cidadão sustenta sua esposa e seus filhos com 900 e poucos reais? Sabe? Então, não dá. São 15 milhões de desempregados e nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Não podemos. Nós temos que lutar e lutar muito, sabe? Eu me lembro, olha, são coisas, é que nem essa mudança do ministro, essa mudança de concepção do ministro. São coisas que atrapalham, são pessoas que atrapalham o bom andamento das coisas, que estão atrapalhando todo um país. Todo um direcionamento que, por exemplo, o juiz, Dr. Sérgio Moro e os outros juízes que estão com ele, o Ministério Público Federal, as pessoas de bem, estão tentando dar para o Brasil um direcionamento honesto, justo, um direcionamento digno. Essas pessoas, elas atrapalham. Eu me lembro quando eu fiz parte do Conselho Fiscal de uma entidade de classe, que eu sempre comento sobre ela aqui, você já sabe qual é. Aí me veio uma situação que estavam desviando um dinheiro violento da entidade. E aí foi constituída uma comissão. E nessa comissão eu fiquei como relator. Então tinha o presidente, a minha pessoa como relator e o secretário. Então eram 3 pessoas. Então tinha que haver o consenso dessas 3 pessoas. Mas cabia ao relator, que é a pessoa que vos fala,
botar no papel a conclusão de toda uma investigação, de todo um levantamento das diligências, enfim, de tudo que foi realizado nos trabalhos. E eu assim o fiz. Só que eu surpreendi os caras. Eu surpreendi o presidente, eu surpreendi o diretor de finanças, quando eu, do meu bolso, contratei um engenheiro lá de São Carlos, né? Vocês, muitos de São Carlos vão saber quem é, Francisco Carlos Davi, o Chechelzinho, ele que me indicou um engenheiro, era amigo dele, registrado pelo CREA, e eu passei por São Carlos com a viatura da entidade, peguei esse engenheiro, levei lá em Avaré, na propriedade da entidade, para averiguar uma reforma que havia sido feita no local. E levei o memorial descritivo, lógico, não sou burro nem nada, não nasci ontem. Esses caras menosprezam muito a inteligência da gente. Eu sou um cara humilde, simples, sou um cara limitado, mas não sou burro. A experiência me trouxe muito conhecimento, principalmente os 30 anos de polícia militar. Aí chego lá, entrego o memorial descritivo na mão do engenheiro e ele começa a averiguar. Ficamos o dia todinho, de manhã até a noite, quando ele terminou os trabalhos. Gente, os caras desviaram uma grana violenta lá. Violenta. Quando eu montei todo o processo, deu 436, 438 páginas, eu fiz um relatório. Eu era o relator. E eu pedi o afastamento do presidente e do diretor de finanças. Né? Inclusive essa foi a gota d'água, foi meu último dia lá. Na reunião conjunta, diretoria executiva e conselho fiscal, do qual eu fazia parte, eu apresentei o processo. Eu meti na pauta com o secretário-geral, que era meu amigo, falei, mete na pauta isso aqui que eu quero pegar esses caras. E peguei os caras, embasado com provas, perícia, tudo que vocês imaginarem. Processo completinho. Era só, como o estatuto mandava, era só afastar o presidente e o diretor de finanças. Tem tudo guardado. Tem tudo guardado, todo esse processo tem guardado, tudo, nos seus mínimos detalhes, tem tudo guardado, não aqui na minha casa, eu guardo em outro lugar, porque eu falo que se alguém falar, eu pego o processo e mostro, completinho. Então o que acontece? Na hora H, gente, o secretário caiu fora. Mas mesmo assim nós ficamos em dois, eu, o relator e o presidente, né? Carlos Eduardo Marzagão, meu irmão Marzagão. Ele permaneceu comigo. E o secretário, né, que deve estar por lá até hoje, o da Silva, ele não quis permanecer. Ele só disse para mim, ele falou outras coisas, mas que eu não posso dizer aqui. Mas ele disse para mim que tinha que pensar na família dele. Né? E eu disse para ele que eu tinha que pensar nas famílias dos policiais militares, que estavam sendo lesados. Né? Inclusive esse processo fez parte do processo do Ministério Público que eu tanto prego aqui. Então, gente, são coisas absurdas que não tem cabimento. Na hora H, o sujeito mudou a concepção dele. Na hora H, na hora da reunião ali, ele falou assim, ele votou contra o processo. Processo que ele ajudou a montar. Processo que ele estava junto. Que ele assinou. Mas na hora H, na hora de votar, ele votou contra o processo. Dá para entender um negócio desse, gente? Dá sim, dá para entender, sim, eu sei que dá. Então, essas coisas é que prejudicam uma instituição, é que prejudicam um município, é que prejudicam um estado, é que prejudicam a nação, prejudica o Brasil, gente. Então nós precisamos tomar cuidado, sabe? Nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões, né? Se você tem a concepção, se você tem a certeza do que você está fazendo, faça. Faça o correto. Faça o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Ó, eu fiz o que era certo e estou aqui até hoje, de cabeça erguida, olhando olho nos olhos de quem quer que seja, com a minha família.
Minha família, eu não precisei pedir esmola, que nem o presidente lá da entidade falou que eu ia pedir esmola. E eu, graças a Deus, bati no peito e falei para ele que não, que eu jamais, que eu era muito homem de trabalhar, como sempre trabalhei, e manter a minha família. Então, vejam, esta atitude do senhor ministro, Vossa Excelência, Dr. Gilmar Mendes, sabe? Ela vem contra os anseios desta população que pede por socorro e grita por justiça, grita dioturnamente por justiça. Ela contraria toda essa vontade do povo brasileiro de ser, sabe, bem representada judicialmente e que as pessoas responsáveis pelos crimes que cometeram sejam exemplarmente punidas. Então, nessa parte, nessa postagem, este é o recado que eu quero dar. Estamos cada vez mais indignados. O gigante ainda continua meio sonolento. Quando o gigante se levantar, sair desse sono, dessa sonolência, esses caras nunca mais terão sossego, nunca mais dormirão. Sabe? Perderão o seu sono pro resto da vida, tenho certeza disso. Porque eu acredito muito no Brasil e acredito muito no povo brasileiro, não nessa cambada de vagabundo, de político corrupto, que só pensou em propinas, superfaturar obras, né, lavar dinheiro, né, sacanear o povo brasileiro, sabe? Então é isso, gente. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. E eu volto logo mais com mais postagem, viu?